Queridos em Cristo Jesus, a graça e a paz do Salvador. Para a nossa meditação deste dia, desejo ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versos 16 ao 23. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença de governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Queridos, o verso 16, que eu gostaria de me ater um pouco nele, diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu gostei desta imagem muito difundida na internet, de um lobo vestido com a pele de ovelha entre elas. Interessante. Jesus começa falando, queridos, de uma tarefa complexa, muito difícil, trabalhar entre lobos. Jesus disse que estava enviando os seus discípulos para o meio deles. Para esse trabalho missionário era necessário muita atenção, que teriam de usar pelo menos duas virtudes de extrema necessidade, que é a prudência e a simplicidade, ou seja, sem maldade. Quando ele nos diz para seguirmos no caminho com prudência, está nos exortando a prestar atenção nas adversidades e dificuldades que surgiriam pelo caminho, o que poderei trazer risco à conclusão do meu trabalho ou seu trabalho no reino de Deus, se não tiver essas duas virtudes. O homem prudente na Bíblia é alguém que é precavido, que é ajuizado, que demonstra cautela e procura sempre se livrar do perigo. Ele está sempre preparado para as dificuldades. Salomão definiu muito bem o que é a prudência. Diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. Provérbios 8, 12. E este mesmo rei mostra a diferença entre o prudente e o insensato.
O prudente percebe o perigo e busca refúgio, e o insensato segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 27:12. Mas, queridos irmãos, por que Jesus usa a serpente e a pomba como analogia, como figuras da prudência e simplicidade? Na verdade, Jesus faz uma conexão da pureza da pomba com a esperteza da serpente. A cobra trabalha em silêncio em seu habitat e a maioria dos seus botes são certeiros. Jesus as designa como prudentes, sabiam? Sendo prudente na obra que executa, o servo de Deus, além de estar andando corretamente, logrará bom êxito em seu trabalho. Quando Jesus acrescenta a pureza ou simplicidade da pomba como algo a ser buscado, está colocando aos seus liderados que a retidão deveria ser combinado com a prudência para que o trabalho fosse feito corretamente. E a palavra simples aponta para algo sem maldade, puro, livre de malícia. Quem se propõe a cumprir o ID de Jesus, certamente, em alguns momentos do seu ministério, perigos, dificuldades extremas e até a morte, uma vez que são como ovelhas no meio de lobos. Jesus nos exorta para que a nossa atuação como seus servos devem estar sobre a direção da sabedoria e da prudência que só o Espírito Santo nos concede. Quem tem esse Espírito que Jesus nos exorta a buscar, recebe dele sabedoria e discernimento, nos fazendo compreender a vontade de Deus. Fazer o trabalho evangelístico, irmãos, missionário, ainda tem sido relativamente muito fácil em nossa nação. Entretanto, muitos acreditam que virão dificuldades e proibições para os cristãos, uma vez que muitos acreditam que o Brasil está caminhando a passos largos para se tornar uma ditadura. A nossa Constituição está sendo vilipendiada, logo as perseguições e proibições chegará também aos crentes em Cristo Jesus. Queridos, o cristianismo sempre foi perseguido, mas pelo menos os cristãos do Brasil ainda vivem uma realidade ainda diferente de muitos outros povos que são perseguidos e massacrados, a começar por Estevão, que foi o primeiro mártir. Estevão era um diácono, estava entre uma multidão enfurecida de pseudos religiosos. Então, perguntado por um sumo sacerdote sobre a sua atuação ou sua crença em Cristo Jesus, Estevão responde com um verdadeiro sermão, repleto de muitíssima referência do Velho Testamento, demonstrando assim ser um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. E ao citar o Antigo Testamento, ele, na verdade, estava contrapondo o pensamento tradicional judaico, que excluía Jesus Cristo de seus ensinos. Mas o sumo sacerdote e os religiosos ali presentes, cheios de ira, não suportaram
quando Estevão os acusou com estas palavras descritas nos versos 51 a 53 de Atos 7, que diz assim: homens de dura cerviz e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas? Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E termina o capítulo 7 de Atos dizendo que, enraivecidos pela acusação de Estevão, os judeus o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Estevão foi uma ovelha no meio de lobos, literalmente. Depois o rei Herodes, querido, manda decapitar Tiago, e de lá para cá foram milhões de mártires, ovelhas em meio aos lobos. O cristianismo foi sempre perseguido, não esqueça disso. Como diz um antigo provérbio, não se joga pedra em árvore que não tem frutos. Então, os verdadeiros crentes que obedecem à palavra de Deus podem enfrentar perigo a cada dia. Em muitos países onde ditadores e teocratas dirigem, queridos, esta é uma realidade inquestionável. É inevitável. Quem opta para viver para Cristo precisa estar consciente de que vai padecer de algum tipo de perseguição. Os verdadeiros servos de Cristo são um obstáculo, um empecilho para muitos projetos satânicos na terra. O irmão já pensou nesta terra sem a presença dos verdadeiros crentes em Cristo Jesus? Isto vai acontecer um dia, queridos, no arrebatamento da Igreja de Cristo e no estabelecimento da grande tribulação na terra. Aí sim, o anticristo, Satanás, estará totalmente livre, desimpedido para agir em meio aos ímpios que aqui ficaram. A terra será totalmente entregue a ele por um curto período. O profeta Daniel e no livro de Apocalipse falam em 7 terríveis anos que infelizmente alcançará muitos que se diziam crentes, servos de Deus, mas viviam no pecado, optaram em viver a mentalidade do mundo. Certamente não subirão no arrebatamento da igreja e ficarão nesta terra para a grande tribulação. O nosso trabalho em favor de Cristo só encerra, queridos, com a nossa partida. O verso 23 do nosso texto de estudo diz: não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Se utilizarmos a linguagem escatológica do termo, poderemos encontrar uma explicação. Jesus garantiria aos discípulos que até o fim dos tempos não faltariam cidade para emigrar por causa das perseguições. Não temos uma vida para jogar fora. Temos que usá-la sempre em favor do reino de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar com Deus. Altíssimo e maravilhoso Pai,
tributamos altos louvores a Ti, porque não há Deus como o Senhor. Não há, aleluia, Tu és o único autor e sustentador da vida e da nossa fé. O Senhor nos fez adoradores e prazerosamente nos curvamos diante de Ti para dizer: glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus. Obrigado por Tua bendita palavra, pelas promessas descritas ali, até mesmo, Deus, as orientações e admoestações para que possamos viver uma vida exemplar nesta terra, continuar, ó Deus, dando muitos frutos, obedecendo o ide do Senhor Jesus Cristo, ainda que esta nação, Senhor, se torne uma ditadura. Tudo mostra, Senhor, que as coisas estão caminhando, Senhor, contrariamente àquilo que sempre anelamos para a igreja do Senhor, que é liberdade plena, o exercício do nosso culto a Deus. Por favor, ajude os crentes para que mantenham firmes, inabaláveis diante de Ti, haja o que houver, a que preço for. Por favor, Deus, nos revista com Teu Espírito Santo e com a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, querido, e até o nosso próximo encontro com a bênção de Cristo Jesus. Doce voz, desejo ouvir, e a minha alma anseia por Ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o Teu amor. Ó Senhor, Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por Ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o Teu amor. Ó Senhor, Te amarei, Te bendirei, para todos sempre. Amém. Tua doce voz desejo ouvir, e a minha alma anseia por Ti. O meu coração aberto está, querendo sentir o Teu amor. Ó Senhor, Te amarei, Te
para todo sempre. Amém.